Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É uma alegria para mim conversar com todos vocês que pararam e para participar agora aqui dessa live, dessa conversa com você. E hoje, em razão da greve dos caminhoneiros, nós decidimos não fazer nenhuma reunião aqui na Estação do Caminho da Graça em Brasília. E eu achei por bem, já que nós não teríamos nenhuma reunião aqui, pelo menos que fizéssemos uma live, que estivéssemos por um momento juntos e pensássemos no significado do que está acontecendo à nossa volta, à luz do Espírito do Evangelho. Na realidade é só isso, e eu não tenho nada a dizer que não tenha tão somente a ver com o Espírito do Evangelho. Essa é uma decisão do meu coração, eu vivo assim. Jesus é o Evangelho é Jesus, e Jesus é o Verbo, é a palavra encarnou-se em Jesus, e todo o testemunho da Escritura é na direção de Jesus, e Jesus é o cumprimento de toda a Escritura. E não só a cumpre, mas ele a amplia ao infinito, a redimensiona na perspectiva do que seja eterno. E da Escritura permanece tudo aquilo que tem a ver com o Espírito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. De toda a Escritura, o que tem a ver com o que Jesus ensinou fica. O que contraria aquilo que Jesus viveu e ensinou não encontra e não pode ter lugar na vida de ninguém que diga de verdade e sinceramente no coração que é um discípulo da verdade do Evangelho conforme ensinada por Jesus. É por isso que quando você leia qualquer coisa no Velho Testamento, nos profetas, confira sempre com o espírito do que Jesus ensinou. E aí você vai ter a síntese e a compreensão e o entendimento e o significado de cada uma das coisas que continuam em vigência para as práticas da vida. Por exemplo, a maioria das pessoas se preocupa muito com as legislações. E Jesus só falava em justiça. Leia o Evangelho e você vai ver o embate permanente de Jesus com o sistema legal. E ele tem um embate direto com o sistema legal justamente por causa do compromisso dele com a justiça do reino de Deus. Jesus tinha embates frequentes com o sistema legal, porque ele não vivia sob o sistema legal. Antes de tudo, ele vivia sob a justiça do reino de Deus. E frequentemente
A justiça do reino de Deus incide contra as legislações. As legislações são decretos humanos. A justiça é um axioma divino aqui ou em qualquer outro lugar da Terra. Justiça lida com o princípio inquestionável, com aquilo que é absolutamente universal em relação ao significado e ao valor da vida, e precisa ser tratado assim. Do contrário, se está andando na direção da insurgência contra os céus, contra a justiça do reino de Deus. Em Jesus, o que você vê toda hora, o tempo todo nos evangelhos, é esse choque da obediência dele à justiça do reino de Deus, que era interpretada como transgressão à legislação. Jesus nunca transgrediu a justiça, embora frequentemente tenha transgredido contra a legislação. Eu vou dizer isso a você, guarde isso no seu coração. Jesus nunca transgrediu a justiça, mas frequentemente transgrediu a legislação. Quando? Quando a legislação era injusta, quando a legislação era perversa, quando a legislação expoliava, quando a legislação matava, quando a legislação só produzia fachada, hipocrisia, mentira, engano, disparidade. E a ação dele é sempre uma ação de distribuição de graça e de justiça divina sem acepção de pessoas. Ele toca em leprosos, que até os piedosos de Israel deles fugiam, e Jesus enfia a mão neles. Isso é um ato de não acepção, de inclusão, de justiça. Inclusão é justiça. O toque que gera aproximação é justiça. O desejo de cura que toca e cura é justiça. Ele vai daí, passa pelo cemitério dos porqueiros e dos gadarenos e gerazenos, entra na casa de Jairo, chefe da sinagoga em Cafarnaum, cura o servo do centurião romano, do opressor, acolhe junto dele pessoas que tinham relações com Herodes Antipas, que era um ente abominável, a quem ele chamou de raposa, e disse: tomem cuidado com esse Herodes. Ele é um fariseu político, ele é um mentiroso, ele é um enganador. Foi isso que ele disse. Por que que ele vai de um extremo ao outro? Se ele fosse um ente da legislação, ele iria evitar um monte de aproximações e de relacionamentos. Ou porque transgrediu uma legislação judaica, cerimonial, ou mesmo mosaica, ou seja, oriundas da Torá, ou porque transgredisse
etiquetas da média ponderada, da moral do convívio social o tempo todo, ou porque pusesse-se em embates com as castas, com as potestades religiosas dominantes em Israel. O tempo todo você vê isto acontecendo porque ele obedece à justiça do reino de Deus, enquanto muitas vezes transgride a legislação injusta. Como diz o profeta Isaías no capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. O indivíduo busca se tornar um legislador, um membro de câmaras e câmaras legislativas. Eis o que diz o Senhor. Ai dos que, pertencendo a essas câmaras legislativas, ou a essas potestades, ou a esses poderes, decretam, todavia, leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, aos desfavorecidos, aos menores, aos que comem porque laboram desesperadamente todo dia, do contrário, não comem, porque não tem nada acumulado. Ai dos que fazem isto para negarem justiça e para arrebatarem o direito aos aflitos. Arrebatarem o direito aos aflitos, a fim de despojarem viúvas, órfãos, pobres, miseráveis, infelizes desta vida. Ai desses que decretam essas leis, que escrevem essas legislações, que roubam por decreto, que legislam para se apropriarem de maneira perversa, corrompida e homicida daquilo que não lhes pertence e do que se apropriam pela via legislativa, escrevendo leis de opressão, negando o direito aos necessitados, arrebatando a justiça dos aflitos, despojando e miserabilizando o povo. Jesus vive nesse espírito de obediência radical, apenas e tão somente à justiça do reino de Deus. E viveu frequentemente como um transgressor legislativo, apenas quando era absolutamente imprescindível. Nunca por pirraça, nunca sendo do contra porque se é do contra, nunca por nenhuma forma de absolutização anárquica, jamais. Nunca na perspectiva da vandalização, não. Mas
sempre que a escolha estava entre a legislação e a justiça, Jesus é da justiça, é rei de justiça e rei de paz. É esse da ordem de Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz. A legislação, nesse caso, era atropelada. Uma das legislações frequentemente atropelada nos evangelhos era aquela que, no que concernia a um dia obrigatório de descanso, o sábado. Havia uma pressão enorme religiosa em cima do culto ao descanso, à imobilidade obrigatória no dia de sábado. E que ensinava que todo trabalho, todo movimento, toda ação, por menor que fosse no dia de sábado, desagradava a Deus. E a transgressão em relação a essa legislação, a essa hermenêutica, a essa interpretação, foi uma das coisas que mais marcaram negativamente a Jesus, porque sistematicamente ele foi acusado disso, e a partir dessas transgressões, a imobilidade no dia de sábado, muitos outros ódios cresceram, muitas outras provocações foram feitas a ele, em razão das quais muitas outras opiniões ou ações dele transgrediram legislações de anciãos, de fariseus, de deputados, do poder da potestade de Israel. Quando não era necessário, ele diz, para que não nos escandalizemos, para que não os escandalizemos, como ele diz em Mateus 18, pode pagar um imposto, paga o imposto. Vamos pagar um imposto. É só uma questão nossa, embora nós soubéssemos que nós não precisaríamos pagar esse imposto do templo. Era o imposto das 2 dracmas em Mateus 18. Não era um imposto que ia para os romanos, nem ia para lugar nenhum, a não ser para a manutenção da classe sacerdotal. Era aquela taxa religiosa obrigatória sobre todos os cidadãos de Israel. Era uma legislação. E ele diz, mas para que a gente vai fazer qualquer cabeça de ponte em relação a algo tão idiota? Deixa passar. Let it be. Vai e paga, vai ali no Mar da Galileia e tira um peixinho que está justamente engasgado com uma pataca de um estáter que vale 2 dracmas. Vai lá e paga 4 dracmas, vai lá e paga o imposto das dracmas por mim e por ti. E vamos cessar essa história. Agora, existem outras circunstâncias nas quais ele diz não. Não importa. E ele não arreda o pé. Ao contrário, existem circunstâncias nas quais ele próprio caminha para dentro da arena, dizendo, porque importa que eu caminhe hoje e amanhã. Importa que eu chegue a Jerusalém. Importa que eu vá e seja morto em Jerusalém, porque profetas morrem em Jerusalém. Que mata os profetas. É chegada a hora e vai, por causa da justiça do reino de Deus. Agora, ele é rei de justiça,
a ordem de Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz. Ele é rei de justiça e é rei de paz, de reconciliação. E denuncia a legislação perversa e o legislador ímpio, iníquo, e o enfrenta e fala a respeito da perversidade inerente de maneiras explícitas e implícitas e de muitas formas diferentes, ao mesmo tempo em que chama para diminuir o nível do conflito e da irresolução. É rei de justiça e é rei de paz. Porque onde há justiça, há paz. O que se pode é imaginar que haverá paz na injustiça. Não há paz na injustiça. Na injustiça, você tem ou a imposição tirânica de obediências por ameaça, ou então, não sendo assim, o que você tem é uma acumulação. Acumulação, vai acumulando, 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 aí um dia explode. Como foram os 22 centavos de 2013. Vai acumulando, 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 aí o magma explode, arrebenta a crosta. Eu me admirei, sinceramente, de que tenha demorado tanto tempo de 2013 para cá. Porque em 2013 nós não tínhamos ainda o que a Lava Jato revelou. Não tínhamos. Sobre toda essa iniquidade, sobre todas as legislações adquiridas, as legislações compradas, os pacotes de legislação comprados por milhões e milhões e milhões, leis de opressão, leis de mentira, leis de araque, impostas. E a Lava Jato revelou, trouxe toda essa lama, está trazendo, não para de trazer. Revela que deu metástase até nas unhas do doente. E o que nós estamos vendo agora na manifestação dos caminhoneiros, você pode dizer o que você queira dizer, meu amigo. Ah, não, foram agentes e empresários interessados nisso, naquilo outro. Eu não tenho dúvida, eu mesmo suspeitei disso desde cedo. Tem gente querendo aproveitar a oportunidade para se catapultar do ponto de vista político dentro do próprio movimento. Não tenho a menor dúvida disso. Tem tudo o que você quiser acontecendo lá, mas tem uma coisa. Isso tudo só está acontecendo por causa da acumulação de injustiça e de perversidade e de indiferença. De um lado e de um outro lado, porque tudo isso se sabe, tudo isso, todos nós sabemos, decorre. Não é só de má gestão, é de roubo, é de corrupção, é de expropriação. É o resultado de anos e anos e anos de sanguessuguice, de draculice, independentemente do governo.
Tanto faz. Não me venha com essa história de que a esquerda é melhor do que a direita, ou isto, ou aquilo. Meu Deus, é tudo a mesma coisa. Vocês não entenderam ainda estão nessa. Aquele que pratica a injustiça, aquele que rouba e deixa roubar, que corrompe e que se deixa corromper, tanto faz. A discussão ideológica acabou. A grande questão tem a ver com justiça e não com tecnicalidade de legislação e nem de ideologia. Só gente muito cega, ou muito idiota, ou muito perversa, ou muito vendida, ou muito escravizada mentalmente, ou muito teleguiada, é que pode pensar que essa é uma questão legislativa. Não é, é uma questão de justiça, e não é justiça do Supremo Tribunal Federal e nem da Constituição. Nós estamos falando da justiça que todo mundo sabe qual é. É da justiça onde o que tem mais não tem de mais, e o que tem menos não tem de menos. É só isso. Liberdade para que quem pode produzir mais, para que quem pode desenvolver mais, desenvolva. Mas não pode ser demais, não pode se transformar no dono da terra. Como diz aqui mesmo o profeta Isaías, ai dos que vão se tornando, a declaração é essa, dia a dia vão se tornando os donos totais da terra. Então, liberdade. Liberdade para milhões de startups, liberdade para produção, liberdade para criação, liberdade para o desenvolvimento, liberdade para associação, para criar, para aumentar, para produzir, para melhorar. Liberdade. Mas o que tem mais não pode ter, não deve ter demais. E o que tem menos não pode ter de menos, porque o princípio de Cristo é este. O princípio de Cristo é este. Senhor, salva-me de ter demais e de ambicionar mais e mais, para que o meu coração não entre na insensibilidade, na jactância, no materialismo, que vai me tornar um perverso indiferente. Salva-me de ter demais e guarda-me de ter de menos, para que na angústia, no desespero, na fome, eu não estenda minha mão à violência por causa da angústia da sobrevivência. Meu Deus, só um insano não entende que qualquer outra forma é autodestrutiva. Qualquer outra forma. Qualquer outra forma. O que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com nenhuma ideologia. Tem a ver com o bom senso. Se você é de esquerda, pelo amor de Deus, pense assim, do contrário, será autodestrutivo. Se você acha que é de direita, pelo amor de Deus, pense assim, porque senão será autodestrutivo. Se você acha que é de centro, pelo amor de Deus, saia desse lugar de média ponderada e pense assim, porque senão será autodestrutivo. Porque a justiça não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, ela é de cima. A justiça não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, ela é
de cima. É a justiça do reino de Deus. Agora, Jesus tinha um discípulo que trabalhava para o governo Temer. O nome do cara era Mateus. Mateus trabalhava para o governo Temer. Ele trabalhava para os romanos. E, meu Deus, ele era o maioral dos cobradores de impostos daquela região norte do Mar da Galileia. De Cafarnaum, por ali todo, subindo, Betsaida, Corazim, Júlias e tudo, até o norte. Era o cobrador de impostos mais rico, porque era maioral, assim chamado, no próprio Evangelho. Todo mundo, tudo que todo mundo cobrava, ele tinha naquilo um percentual. E era ilícito, era ilegal. Mas todo mundo fazia vista grossa dentro do sistema governamental. Mas o povo sentia um ódio danado dele. Nenhum cobrador de impostos jamais foi amado. Nenhum. E Mateus também não era. Mateus era um cara odiado. A presença dele fazia mal. Ele era considerado um traidor do povo, um expropriador, um oportunista. Era um grande operador romano no meio do povo. E ele recebia todo tipo de imposto, em dinheiro e em produtos. De modo que, por exemplo, um pescador como Pedro, Tiago, João, que faziam parte de uma empresa pesqueira com o pai Zebedeu, tinham um negócio. Eles pegassem os peixes que pegassem frescos como acabassem de pegar, eles tinham que pegar aquele peixe bom e fresco e entregar tudo como pagamento de imposto e trocar com Mateus o peixe fresco por jabá, por charque, por peixe salgado e antigo, porque o peixe novo tinha que ir todo ele direto para a casa e para o palácio dos reis e para as autoridades e chefes de autarquias, para os líderes religiosos e para a aristocracia de Jerusalém. O pescador comia charque, peixe velho. Imagina esses dois arquétipos, Mateus de um lado e Pedro do outro. Um explorava, o outro explorado. Jesus começa chamando o explorado, ou os explorados, Pedro, Tiago e João. E o irmão de um e de outro, todo mundo na corja dos explorados. Aí passa, acompanhado desse pessoal, com esse bafo, com essa energia, com esse ódio, com essa rixa histórica, com esse choque entre capital e trabalho. Ele passa com Pedro, Tiago e João e seus ressentimentos atrás dele. Olha para o abominável Mateus.
maioral dos exploradores da região, e diz: ó, larga isso tudo e vem comigo. Larga isso tudo e vem comigo. Rei de justiça e também rei de reconciliação, rei de paz, rei de justiça e rei de paz. O que a gente está vendo hoje no Brasil é um clamor acumulado. É insuportável, gente, assistir o que a gente está assistindo. Imagina, eu me imagino, se eu fosse um caminhoneiro, eu tivesse que sair de casa de 15 em 15 dias, ficasse em casa 3 dias, 2 dias e fosse embora. Voltasse 15, 20 dias depois dirigindo por essas estradas loucas, assassinas, esburacadas, malucas, não cuidadas, desprezadas, levando alimento para lá e para cá, muitas vezes na sua própria casa faltando o que comer, vendo as negociatas na estratosfera governamental, a existência alienígena desses que dirigem o país, esses seres e entes mórbidos. O que você acha que acontece no coração? A gente não está discutindo mais legislação, a gente está falando de justiça, a gente está falando de fome, a gente está falando de direito à vida, a gente está falando de acessibilidade básica. Olha, sinceramente, sem nenhuma hipocrisia, não dá para ser hipócrita. Eu estou vendo esses caminhoneiros serem infinitamente melhores do que eu. Porque eu provavelmente, na circunstância de vida de muitos deles, seria um ente de atitude extremamente mais intensa, no mínimo. O que nós vemos, e agora o que temos que ter é paciência. Porque não adianta mais agora tirar o Temer. O país não suporta mais uma reviravolta dessa, infelizmente. Eu estou querendo que o Temer saia desde que ele assumiu. Porque eu sei que a iniquidade não produz justiça e paz. Eu sei. Isso é um princípio universal no reino espiritual, no reino de Deus. E ele tem sido, no curso de anos, um grande oportunista, um grande patrocinador de iniquidades. Agora é deixá-lo escorrer até cair na vala da primeira instância e ser julgado como qualquer outro indivíduo no país que cometa corrupções, iniquidades e injustiças, como desgraçadamente está amplamente comprovado. Por outro lado, é não entrar num estado de desespero e cair em qualquer forma de radicalização. Em nenhum tipo de radicalização ideológica habita a justiça. A justiça não se relaciona com radicalizações. A radicalidade da justiça é com aquilo que é justo. A justiça não faz radicalizações polarizantes. Tudo aquilo que é polarizado não é justo. E tudo aquilo que é justo não é polarizado.
Esse é o eixo. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o espírito do ensino de Cristo, aplicável aonde quer que haja bom senso. E a gente também não tem permissão para dizer, deixa eu escolher alguém ruim para poder destruir o perverso, porque depois, então, eu escolho alguém bom para substituir o ruim. Como tem muita gente pensando assim. Não. Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Eu olho para aqueles que estão vindo e vejo qual é o poder que os move. Alguns é dinheiro, alguns outros é a glória, alguns outros é o surto narcisístico, alguns outros é a vontade de autoendeusamento mitificante, alguns outros é recalque, é complexo de inferioridade, é vontade de dizer chegou a vez de gente como eu. Eu olho e diz, aí vem o príncipe deste mundo e nenhum deles nada tem em mim. Porque eu não estou escolhendo um ruim para destruir um horrível. O Evangelho não me permite esse tipo de lógica perversa. O Evangelho me diz que aonde a minha escolha é entre o péssimo e o ruim, eu escolho o ruim, mas se eu puder escolher alguém melhor do que o ruim, que eu vá escolhendo o que vá melhorando, que eu evolua na decisão, na designação e na definição do caráter humano. Vocês estão aí nessa briga entre os professores e os ideólogos, discutindo um polo, outro, uma ideologia e outra, e todo mundo, meu Deus, praticamente todo mundo dando de mão ao caráter. Vocês pensam que dá para plantar espinheiro e colher trigos, figos, uvas? Vocês pensam que acham que é possível semear ódio e colher justiça e paz? Ou vocês acham que é possível propor violência e daí colher estabilidade e sossego? Não, o que nós precisamos é da justiça do reino de Deus, que vai na direção prioritariamente do pobre, do oprimido, do largado, do desassistido, do doente, do miserável, do faminto, do deseducado, daquele sem acesso a nada. Essa é a agenda prioritária do Evangelho do Reino de Deus, da justiça do Reino de Deus. Aonde isso existe, aonde isso é posto, como Jesus ensinou, que veio ele evangelizando, boanovizando, esperançando, engravidando os pobres de esperança da justiça do Reino de Deus, ensinando o Evangelho do Reino, que é justiça, verdade, paz. É boa nova, é erguida em cima, sobre a base de justiça, verdade e paz, de inclusão, amor e verdade. Assim é. Assim existe chance, possibilidade. Do contrário, é de Jesus a questão para você responder. Acaso podereis plantar espinhos e colher figos?
É possível insetar ânimo à injustiça, ao ódio, à divisão, ao agravo, à separação, ao embate, ao choque, ao fosso, e achar que isso vai nos melhorar? As nossas legislações não dizem isso, elas são, nesse aspecto das relações humanas, politicamente corretas, elas só não são, na prática, vivenciadas, porque existem sempre meios e tecnicalidades para irem involucrando a maldade por muitos anos, até que a maldade morra com o malfeitor, de tão velho que tudo ficou. Não é, Gilmar Mendes? Gente, eu só quero dizer a vocês isto. Pensem em tudo que está acontecendo à volta com esses olhos básicos do Evangelho. Aí você pede de mim uma solução? Eu acho que eu disse qual é a solução durante todo o tempo que eu venho falando. Nós estamos agora, é no nosso voto, é na nossa decisão, mudar esses legisladores de leis iníquas. É você que vai votar nisto. Então escolha gente do bem, escolha gente que ama a justiça e demonstra. Escolha gente da paz, escolha gente da verdade, escolha gente com caráter. Escolha gente humana. Nós chegamos num nível tão horrível que nós não podemos começar de nada que seja para além do humano nas nossas escolhas atuais. Tem gente que não está entendendo absolutamente nada e eu entendo a sua alienação. É preciso abrir os olhos, uma revelação do Espírito para o indivíduo romper com a obsessão criada pelo príncipe da potestade do ar o dia inteiro, condicionando as mentes, fazendo você um escravo de discussões, de legislações, tecnicalidades e casuísmos, esquecido da justiça do reino de Deus. O mais é conversa fiada. Jesus, eu te peço que eu não tenha falado em vão, que eu não tenha dito algo em vão, mas que esta palavra que eu sei que interpreta o Evangelho mesmo, o Espírito de Cristo, que ela faça o estrago salvador que ela possa fazer no coração daqueles que possam se converter ao entendimento daquilo que pode ainda nos salvar de sermos um país de calamidades, atrasos e misérias crônicas, e de soluções mentirosas, fantasiosas e mágicas para o resto da nossa trágica e mentirosa existência. Ou se abraçarmos de fato essa consciência, poderemos ter o futuro que tem a ver com todas as possibilidades, riquezas e potenciais indizíveis que tu também colocaste neste país. Converte este povo e este país vai ainda abençoar a terra. É o que eu te peço, pela justiça do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, eu espero que todos vocês tenham uma boa noite. Eu estou apenas abrindo o coração. Eu criei, por isso que falei. Eu creio
Por isso é que declaro, com todas as convicções do meu ser. E se você acha que essa foi uma palavra de Deus, compartilhe essa palavra com dezenas e com centenas de amigos. Eu não estou buscando likes. Eu quero que você compartilhe. O Espírito Santo faz o resto. Um beijo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.